A partida contra o Palmeiras no dia 12 de fevereiro pelo Campeonato Brasileiro poderá marcar uma mudança significativa no time do Internacional para o restante da temporada. Isso a partir do momento em que o elenco vai ganhando peças, não só de jogadores que estão sendo contratados e chegando a Porto Alegre, mas também por atletas que estavam no departamento médico e estão se recuperando. O plano de Paulo Pesolano é promover uma revolução tática na equipe. E a gente dá detalhes sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre a grande mudança que deverá acontecer no time do Internacional e que tem data já para acontecer. A sequência do Inter tem partida contra o Flamengo no dia 4 de fevereiro, São Luís no dia 8 e Palmeiras no dia 12, no Beira-Rio. E esse jogo contra o Palmeiras deverá marcar essa mudança grande que é tão esperada nos bastidores. Vamos falar sobre essas mudanças significativas que surgem não só pela chegada do Alejandro, que já está em Porto Alegre, contratado pelo Internacional, será apresentado nessa segunda-feira. E aí o prognóstico do Alejandro dificilmente vai possibilitar que ele seja relacionado para a partida contra o Flamengo. É possível, mas é difícil. O jogo do final de semana contra o São Luís, Alejandro deverá ter alguns minutos, mas o próprio Paulo Pesolano deixou claro que a prioridade será para escalar jogadores que precisam de mais minutos, como os reservas, né? Mas o Alejandro pode entrar um pouco nessa linha. E jovens. Não é a tendência que o Alejandro jogue com um time titular contra o São Luís. E isso deverá acontecer contra a equipe do Palmeiras na quinta, 9h30 da noite, no dia 12 de fevereiro. Mas a mudança que eu falo não é somente pela entrada do Alejandro, mas também pelo retorno de um jogador fundamental, que está no departamento médico, mas já está em meios de voltar. E eu falo de Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues vinha sendo um grande destaque do Internacional na pré-temporada, no entendimento de Paulo Pesolano, fazendo uma função de segundo volante, de um box-to-box, que encantou o Paulo Pesolano. Ele estava muito contente com o rendimento do Alan Rodrigues nos bastidores. Entretanto, veio a lesão. O Alan Rodrigues teve uma ruptura na planta facial do pé e, em função disso, está um tempo afastado dos gramados e não estreou ainda nessa temporada com a camisa do Internacional. O Alan Rodrigues, de acordo com o último boletim enviado pelo Departamento Médico do Internacional, já está em fase de retreinamento, portanto, avançando no processo de recuperação. Contra o Flamengo, não deve estar à disposição. Contra o São Luís, pode ganhar minutos, mas contra o Palmeiras, o Alan Rodrigues deve estar apto para atuar e ser uma peça importante para Paulo Pesolano. Qual é a mudança tática proposta a partir disso? O Alejandro chega para ser um segundo atacante no sentido de número, mas o centroavante fixo para liberar Borré a ser este segundo atacante no sentido de função, de um cara que vai buscar jogo e se alia ao centroavante, que será o Alejandro. E a partir daí a ideia é jogar com 3 volantes, mas esses 3 volantes precisam ser volantes móveis, volantes que caiam pelos lados do campo. E esta é a ideia que o Inter ganha com Alan Rodrigues. O Inter terá, a partir da chegada desses 2 jogadores, Alan Rodrigues e Alejandro, um possível novo time titular, que poderá e deverá ser a base para o restante da temporada de 2026. A defesa, com Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres ou Mercado ou Vitor Gabriel e Bernabei, Vijagra sendo este primeiro volante e uma linha de 3, com Alan Patrick centralizado, Alan Rodrigues pela direita e Paulinho de Paula pela esquerda, com os 2 atacantes, Borré e Alejandro. Esse é o time montado na cabeça de Paulo Pesolano, que tem, é claro, no banco opções importantes, o Thiago Maia,
pro meio-campo, o próprio Denis Marfo, que mostrou ser um jogador de qualidade, os pontas, tanto o Carboneiro como o Vitinho, iriam pro banco, mas sendo opções pro segundo tempo. O Benjamin, quando se recuperar, vai ser uma peça importante também, mas o retorno de Alan Rodrigues e a chegada de Alejandro vão dar essa oportunidade, essa alternativa tática importante para o técnico Paulo Pesolano. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!